Aleluia. Aleluias. Glória a Deus, amém? Estamos felizes, abençoados por este dia, por este tempo. É realmente extraordinário poder estar aqui juntos, amém? Eu creio que estamos felizes. Olhe para o seu irmão do seu lado, dê um sorriso aí de felicidade para ele. Diga, estou feliz de estar aqui junto com você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amamos o Brasil de uma forma muito especial, irmãos. É verdade, você não entenderia isso. Eu mentiria se diria que amo este lugar e é este lugar. Amo esta casa especial porque é família. Mas amamos cada pedaço desta nação, de norte a sul, de leste a oeste. Sentimos a mesma paixão, a mesma convicção, porque eu creio que Deus vai fazer coisas extraordinárias com o Brasil e com esta geração, amém? Eu creio que se Deus tem um livro para cada nação, o livro do Brasil é um livro bem grande. Não de tamanho, mas de conteúdo, porque Deus vai fazer muitas coisas através de pessoas desta nação, amém? Aleluia. E nesta noite eu quero falar um tema especial, que faz alguns meses que Deus nos tem acrescentado uma palavra no Espírito, e sim, eu vou pedir para você se concentrar, porque não é fácil. Eu vou tratar várias coisas que Deus nos tem falado, juntar em uma só, mas vou precisar correr de momentos, então preciso que você se centre na palavra, para que podamos chegar na medida que Deus quer nesta noite, amém? Pode falar aleluia, glória a Deus. E é uma palavra, pode buscar no livro de Marcos, capítulo 16, vamos começar ali. Aleluias. Sabe que faz alguns meses Deus começou a mexer em nosso coração e falar a respeito de uma palavra específica, uma frase. E a verdade é que quando eu escutei essa frase eu não encontro ela na Bíblia, não está. E eu digo a Deus, o que é essa palavra e o que significa para nós? E ao longo de semanas, eu não sei se acontece na vida de você, mas dormir e acordar com essa palavra, dormir pensando nessa palavra, acordar de novo pensando nessa palavra, e sonhar várias vezes e escutar essa mesma expressão, essa mesma palavra. E eu digo, Deus, algo está acontecendo, porque é uma palavra muito forte, não é uma palavra circunstancial ou ocasional, senão que se assentou muito no mês de dezembro, janeiro, e todo este mês de fevereiro tem estado ali presente. Entendi o que devia ser feito, e vou falar hoje esta palavra por segunda vez, e depois você vai entender porque é segunda e não primeira, e que coisa difícil para mim, mas vou repetir esta palavra aqui para vocês, porque entendo que é um grito para a nossa geração e um grito para este momento, amém? Fale aleluia. E vamos ler então em Marcos capítulo 16, verso 19. E o Senhor, depois que falou, foi recebido em cima no céu e se sentou à destra de Deus. E eles saindo pregavam em todas as partes e os ajudava o Senhor, confirmando a palavra com sinais que os seguiam. Amém. Amém? Aqui fala depois que o Senhor teve dado testemunho, falado por alguns dias. Diz que ele foi recebido em cima. Eu não sei sua Bíblia em português, se ela tem alguns títulos, um encabeçado de capítulos, mas na nossa Bíblia, pelo menos em castelhano, ela tem vários títulos. E nesta porção aqui, nesses dois versículos, diz a ascensão de Jesus. Pode compreender essa palavra? Existe, está certa? Ascensão, subida, quando ele é levado acima. Então fale, a ascensão dos filhos. Do que vamos falar nesta noite? A ascensão dos filhos. Pode falar aleluia? Amém? E a Bíblia nos diz que isto não foi uma coisa muito simples. Nós lemos, Jesus subiu, vinha uma nuvem com forma de algodão, ali pegou Jesus.
Tá bom, isso é para a escolinha dominical. Mas a Bíblia diz que durante 10 dias, Jesus esteve ensinando a seus apóstolos, discípulos e as pessoas mais allegadas a Ele. E não só ensinou, sino que deu palavras específicas a eles. E palavras tão fortes e poderosas que aquelas dúvidas que existiam na vida deles, ou as fraquezas que existiam na vida dos discípulos, elas se tornaram, desapareceram ou se tornaram em pontos fortes na vida deles. Veja que antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo, por exemplo, o mesmo Pedro, ele não tinha uma segurança para colocar a sua vida por Jesus. Sim, tinha intenção, mas não tinha força. Mas a Bíblia diz que depois da ascensão de Jesus, nos próximos 30, 40, 50, 60 anos, foram morrendo os apóstolos, e cada um deles, irmão, não tiveram mortes naturais. Nós sabemos pela história e algumas porções da Escritura, que a maioria deles morreu de uma morte muito dolorosa, muito forte, muito sofrida, e eles não negaram a Jesus, porque eles foram testemunhas da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Pode falar aleluia? Pode ser glória a Deus? A ver se entendemos o ponto aqui. O assunto é que algo aconteceu em 10 dias, que foi tão importante, tão transcendental na vida deles, que marcou, selou os próximos 20, 30, 50 anos que eles viveram na terra. Eles jamais se esqueceram este dia, esta hora, na qual Jesus ascendeu os céus, e os anjos disseram para eles: Jesus voltará e retornará do mesmo jeito. Pode falar glória a Deus? Agora estamos falando de abrir portais, de portais de glória ou portas eternas, para manifestar a glória de Jesus Cristo. Amém? Pode ser aleluias? Agora Jesus, Ele tem autoridade e tem glória para entregar a nossa vida, não só para o nosso viver cotidiano, senão que nós sabemos que temos uma esperança, uma expectativa, uma fé, de que Ele não ficou aqui, não morreu e ressuscitou e ficou entre os homens, senão que Ele ascendeu diante de Deus. E segundo a mensagem que poucas vezes os anjos pregam aos homens, mas aqui os anjos se aproximaram aos 500 testemunhas da ressurreição de Jesus, e diz que eles disseram: este Jesus que vocês veem, que sobe deste jeito, também descerá da mesma forma para estar conosco. Pode falar aleluia? Eu preciso de contato. Pode ser? Tá bom, aleluia. Glória a Deus. Às vezes temos que descer para poder subir. Perdão, comunicação está aí? Estou certo? Vou ficar aqui na luz. Estou fora da luz. Muda o foco. Agora sim. Isso. Aleluia. Para ajudar a comunicação. Só aqui. Tá certo? Irmãos, o assunto é este. Jesus, antes de subir, Ele desceu. Certo? Ok. Mas esse assunto de que Jesus descerá, na verdade Jesus não descerá tanto. Pode falar glória a Deus? Como explico isso? Muito simples. A Bíblia diz que Jesus descerá até certa altura, mas depois que nós subiremos para encontrarmos a Jesus no meio de uma nuvem. Diz isso ou não? Em Tessalonicenses 4, 16, 17. Então significa que Jesus subiu, mas que o próximo que vai subir é você. Aleluia. Toque o nome do seu irmão e diga: você tem que estar preparado para a ascensão dos filhos. Aleluia. E essa ascensão eterna, ela tem uma prévia, um antecipo. E esse antecipo é Deus fazendo seus filhos subir como cabeça, sendo colocados em lugares altos e estratégicos na terra, para que o reino de Deus seja anunciado com força. Porque no nosso sentido, subir é escalar, subir montanha. Mas no sentido profético, subir é o que diz aqui a Bíblia. Quando Jesus ascendeu, se sentou à destra de Deus com todo o poder e autoridade, aleluia.
Por isso você vai subir, mas vai subir numa posição de autoridade para ser assentado em um trono, onde você pode falar à enfermidade e dizer: enfermidade está cercada, não pode entrar na minha casa, aleluia. Os espíritos de pobreza são mais pobres que você, aleluia. Você é próspero e eles não podem prosperar. Quando ele prospera, quando você se torna miserável, mas quando você prospera, ele se torna um miserável, porque não pode consumir da sua força, do seu poder, porque você tem autoridade. Amém? Pode entender isso ou não? Aleluia. Quando sua família se torna forte, o inferno se enfraquece, porque não tem a força, não tem o sugamento que ele tinha antes da sua família. Por isso a ascensão dos filhos é não um encorajamento, senão uma realidade que Deus posiciona alguns dos seus filhos em lugares de autoridade. Pode ser glória a Deus? O que você vai fazer com a autoridade quando você receba essa promoção de parte de Deus? E é isso que nós estamos falando aqui, porque a Bíblia nos mostra que nós vivemos de glória em glória, e muitas passagens de glória. Quantos de vocês estão esperando uma glória nova? Levantem a mão, digam aleluia, digam glória a Deus. Quantos de vocês querem uma glória nova? Digam aleluia. Ou querem uma glória velha? Não, porque de pronto aqui estamos em discrepância. Alguns estão querendo uma glória velha. Quantos querem uma glória nova? Levantem a mão, digam aleluia. E caiam de vergonha. Esse é o problema. Nós queremos tanta coisa nova, que também queremos uma glória nova. Eu tenho uma notícia para vocês nesta noite: vocês não receberão uma glória nova, só uma glória usada de segunda mão. Porque está escrito em João capítulo 17: a glória que tu me destes, que eu usei, que eu vivi com ela, que eu dormi, que eu comi, que eu andei, que eu curei, que eu prosperei, que eu fiz todas as coisas, essa glória é a que eu dou para eles, de segunda mão. Pode falar aleluia? Toca no ombro do irmão e diga: irmão, a glória que você tem é de segunda mão. Aleluia. É novo, como diz a Santa Cantina, como é? Novo para você. É novo para você. Entendeu ou não? Porque todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Você não tem direito a usar nada que Ele não tenha usado antes. Fala aleluia. Fala aleluia. Diga: eu não vou colocar nenhuma roupa que o meu pai não tenha colocado. Eu não vou possuir nada que meu pai não tenha possuído. Eu não desejo nada além do que tem meu pai em seu reino. Aleluia. Esse é o nosso poder e nossa autoridade, irmão. Esse é o nosso poder e nossa autoridade. Agora, você vai proclamar essa glória. É uma glória que esteve em Jesus. Porque o homem é muito inventor. O homem é um gênio. É uma espécie suprema. É incrível o que nós conseguimos inventar. Conseguimos inventar coisa que até o diabo vem pedir licença para distribuir. Porque ele não tinha, nós temos. Já aprendemos do diabo e passamos na frente, irmão. A Bíblia diz, por exemplo, né, que o homem busca a sua própria glória. Não diz também? Aqueles que buscam a sua própria glória já terão a sua recompensa. Mas eu não busco a minha própria glória, senão a daquele que me enviou. Essa é a expressão de Jesus. Então a paternidade te cura para que você não busque sua própria promoção, mas a promoção do seu pai. Aleluia! E obviamente o pai recompensa te promovendo. Amém? Então um caminho de ida e de volta. Nós promocionamos, proclamamos a glória dele e ele publica a sua glória sobre nós. Amém? Pode ser glória a Deus? Bem, isto é teologia. Agora vamos para o fundamento. Quando eu escutei essa palavra, ascensão dos filhos, não tinha nem ideia de Jesus subindo. Ou seja, não era isso, não vinculava. O que é ascensão dos filhos? Que é ascensão dos filhos? Que é ascensão dos filhos? E por aí fiquei.
houve um dia em que começa todo esse assunto dos incêndios lá do Chile e todas essas coisas. E um dia o Senhor mandou um ministro e começa a nos ensinar espiritualmente através de visões proféticas. E nos começa a mostrar algo na Escritura, algo que eu nunca tinha percebido. E quando você vê no livro de 2 de Samuel, pode ser o capítulo 18, creio, 2 de Samuel. Aleluia. Sim, capítulo 18, verso 8. Diz que Davi teve um problema. E esse problema naquele tempo foi com um dos seus filhos. Você já lembra a história dentro desse contexto? Davi tem que sair para a batalha para guerrear contra seu próprio filho. O seu filho se rebelou contra ele. Davi fugiu da batalha porque Davi não queria lutar contra sua própria carne, sua família. Davi deixa o palácio, este jovem toma o palácio, toma as mulheres de Davi, toda essa história que você conhece. E chega um momento que o general diz assim: não podemos mais segurar isto, nós temos que tomar medida, temos que ir contra o exército, né? Então Israel está literalmente dividido, um pouco segue a Absalão e um pouco segue a Davi. E chega o momento da batalha. Se você conhece este contexto e já leu, você lembra essa passagem que os generais vêm com Davi e dizem: não, Davi, não vá você com nós, porque você é muito precioso, muito valioso para nós, e não seja que você pereça nessa batalha e você vale mais que a metade de todos nós, né? Já leram isso sempre, lembram? E você vale mais que? Se leram, não lembram? Mais que 10 milhares, né? Então, você vale mais que 10 mil. Então, era um bom número. E diz: vocês não podem ir com nossa batalha. Agora, os exércitos de Davi sim tem que ir para a guerra. Agora, se você entende um pouquinho de coisas militares, você fala com alguém, vai te explicar que, naquele entonces, o outro rebelde tinha um exército muito maior que o de Davi. E as probabilidades deles, na batalha deles perderem, eram muito grandes, porque havia mais com Absalão que com o próprio Davi. Fale aleluia. Por que você falou aleluia? Porque sempre há mais rebelde que justo. É triste, forma uma rebelião, sempre tem mais, uma nuvem. E no povo, em toda a nação, havia mais gente com Absalão que com Davi, que era o rei, que era legítimo, tudo, não sei. Você entende isso ou não? Então eles disseram: se nós morremos, o quê? Tá, somos generais, fomos chamados, tá. Mas Davi, tu não, tu tens que ser preservado, porque tu és um homem de Deus, um ungido, etc. E tu vale mais que a metade de nós todos juntos. Então, por favor, fica aqui. E nessa segurada de Davi, aí, isso é só a introdução. Este é o ponto que você tem que perder, mas não perda o contexto, tá? Eles dizem: Davi, fique aqui no palácio, que nós vamos sair a pelejar. O assunto é que saem os valientes de Davi, os guerreiros de Davi, certo? Eles saem para a batalha. Mas se você ler um pouquinho ali na frente, capítulo 18, certo? Verso 7. E ali caiu o povo de Israel diante dos servos de Davi, e se fez naquele dia uma grande matança de 20.000 homens. E a batalha se estendeu por todo o país, e foram mais os que destruiu o bosque naquele dia, que o que foram destruídos pela espada. E ali segue o contexto. Deus me chamou a atenção para esta passagem, que está na sua Bíblia ou não está na sua Bíblia? E foram naqueles dias destruídos mais pelo bosque, pela floresta, pela mata, que pela espada dos homens. Eu disse: uau, aqui tem algo. E Deus me chamou a atenção justamente para isso. Lembre o que eu falei no começo: estou meses, a ascensão dos filhos, ascensão dos filhos, ascensão dos filhos. Agora resulta, ai Senhor,
Está pronto? Resulta que Davi está pelejando numa rebelião contra um filho. Não quer ir à batalha. Ele pede, por favor, preservem a vida dele. Ele não pode matar um filho. Que pai pode matar um filho? Então nunca foi pai. Pode xingar, até amarrar. Mas não vai matar. Davi diz, não. Mas os generais, os homens entram na batalha. E naquele dia, algo acontece fora de qualquer outra batalha na Bíblia. Você pode ler todos os registros. Há batalhas que não desenvainaram espada. Os anjos desceram e mataram pessoas. Sabe disso ou não? É Bíblia, irmãos. Sim, é Bíblia. Queremos que ressuscitou, você crê isso. Agora a Bíblia diz que neste lugar, não só os homens pelearam, mas também os bosques, as matas, as árvores, a floresta pelejou também. E matou muitas pessoas. Ali vinha Absalão. E Absalão é o que está relatado do que aconteceu com muitos outros. Porque imagine, no meio da batalha, as pessoas vinham a cavalo ou a pé, e de pronto, uma árvore se mexia e pegava um deles. Mas não pegava os soldados de Davi, pegava os soldados de Absalão. E as árvores desequilibraram a balança da batalha. Não pode ser. Leia nossa Bíblia mais na frente. O próprio Absalão ia em seu cavalo, com o cabelo largo, e ficou amarrado pelos cabelos numa árvore. Leram isso ou não leram? Por isso eu cortei o cabelo antes de vir hoje. Porque na batalha você não pode andar, o apóstolo também. Seu irmão. Aleluia! Você está entendendo o assunto ou não? Ali, as árvores sabiam a quem tinham que catar. Imagine o pânico. Mas isto é o Senhor dos Anéis? Vou te mostrar na Bíblia. É o Senhor dos Anéis. Só que o nosso Senhor dos Anéis não usa duas alianças. Uma aliança e uma segunda aliança para que nós possamos ser incluídos nesse matrimônio. O meu Senhor dos Anéis mexeu as suas árvores. E pegava. Não, mas isso é demasiado. É demasiado morrer numa árvore e ressuscitar 3 dias depois. E subir numa nuvem. Isso é demasiado. Você já prestou atenção? Aí eu fiquei. Ascensão dos filhos. Agora tem um filho rebelde. Deus desequilibra a batalha. E eu digo, e a ascensão dos filhos? Aonde é que fica? Aí Deus falou comigo. A floresta que pelejou contra eles era a floresta do monte de Efraim, que tinha sido dado por Josué na conquista da terra. Josué disse, vocês são de Efraim, peguem essa floresta. Aí se deu a batalha. Era um território legalizado para eles, certo? Conquistado, tomado, possuído por eles. Muito bem. Agora, vou ser rápido, porque eu creio que você entende a Escritura. A Bíblia diz no livro dos Juízes, sim? Tem um livro, Juízes. E nesse livro diz que árvores começaram a falar uma com a outra. Diz ou não diz? É uma parábola, tá bem, é uma parábola. Mas mesmo que seja parábola, diz que uma árvore falava com a outra. Você reine sobre nós. Não, melhor reina você. Então a videira fez o desfile, mostrou todos os seus atuendos, suas virtudes. Disse, eu não vou deixar toda esta natureza para reinar. Melhor não, sigo sendo videira. Sim? E apareceu outra árvore, a oliveira, e por ali tem uma meia dúzia, 5 árvores, na verdade, talvez tenham muitos mais, de que cada uma se apresentou para reinar, sim ou não? As árvores mais formosas. Mas aqui é simplesmente um bosque. E na Bíblia, o bosque representa o povo. Você está entendendo aqui ou não? A grande árvore é Davi. Se você no livro de Daniel, por exemplo, fala da grande árvore, uma delas era Nabucodonosor. Mas Jesus também é uma árvore, sim ou não? É a árvore verde que é cortada. Que árvore verde que é cortada? A árvore descendente de Davi. Sim, Davi era a árvore, Jesus era a árvore que renasce, que surge de Davi, depois é cortada, sim,
Estão seguindo ou não? Ou seja, vamos falar simples. A Bíblia fala de grandes árvores e fala da mata que não tem nome nem sobrenome, simplesmente mata. Ok? A Bíblia aqui nos diz que a mata, sem nome, sem definição, pelejou em favor do rei e trouxe a vitória naquele dia. Que é isto? A ascensão da natureza de pessoas que são anônimas, pessoas que são parte de uma grande floresta, de um grande grupo, seja de oliveira, de videira, cada um de acordo com a sua espécie, mas os que não contam, mas que na hora X, eles vão desequilibrar a balança. Sabe o que estamos falando? Estamos falando de algo simples. Há momentos em que Davi levantou generais, grandes e fortes. Você imagina se apresentar seu currículo. Onde eu vou trabalhar? Vou trabalhar para o exército de Davi. Tá bom, quem é você? O que você fez? Você vai apresentar seu currículo. Ah, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Você tinha que apresentar, a ver, suas qualificações, com que tinham que ser medidas? Bom, aquele ali, ele pelejou, usou tanto espada, que a espada ficou grudada na sua mão. Você é bom com a espada? Quem concorre com isso? Aquele outro, aquele matou 5 gigantes. Aquele destruiu com telar um povo. Aquele entrou lá e a ponta de espada pegaram água da fonte do inimigo. Cada um deles tinha um currículo desse tamanho. Realmente eram pessoas imponentes, os valentes de Davi. Sim, homens de guerra. Mas numa das últimas batalhas, quando Davi está envelhecendo, aleluia, quem se levanta para ajudar ele são parte do povo. As matas, elas lutaram contra ele, a favor dele. Você entende isso ou não? É uma figura profética. Eu já vou cerrar isso de outra forma, mas eu quero que você vá entendendo a sequência. Deus está habilitando para que os pequenos comecem a se posicionar e comecem a definir o resultado das grandes batalhas. O que significa isto? Deus já tem levantado em nossa geração muitos gigantes, irmão, e damos glória a Deus por esses pais na fé, pais no ministério, que ativaram grandes multidões. Mas agora é como que algo diferente está cheirando nas nações. O odor de um povo verde, de uma floresta que se está levantando, florescendo e crescendo a mata em todo lugar. Você entende isso ou não? Deus está levantando o seu corpo, a igreja, porque a ascensão dos filhos não se trata de levantar 20 generais, 30 generais. Se trata de levantar o corpo inteiro. Pode ser glória a Deus? Vamos para lá, já vamos chegar, fique tranquilo. Estamos falando de uma ascensão verdadeira de filhos. Agora, por que tem que ascender os filhos? Veja isto. Davi, ele instaurou o reino na força, na espada. Você vê Davi é tempo de guerra. Sim, não há paz. É guerra, é batalha. Davi é adorador, é sacerdote, é tremendo em muitas áreas. Mas Davi pelejou todo o tempo. Até seus últimos anos todavia Davi está em batalha. Sim? Se você ler uns capítulos depois do que a passagem que nós lemos, diz que outra vez mais eles tiveram outra batalha. E nessa outra batalha, de novo Davi quer sair. Sai, melhor dito, a batalha, se cansa, sim? E então o oficial vem ajudar ele e diz: agora nós te proibimos, nunca mais, ao rei, nunca mais, o Senhor vai sair de uma batalha, não seja que se apague a lâmpada de Israel, sim? E aqui vem a transição e a mutação que eu quero falar nesta noite, que é o que Deus está fazendo aqui. E eu entendo que é um tempo que está acabando, há um tempo que está acabando a ver. E esse tempo que está concluindo, pelo menos para esta casa ministerial, é justamente esse tempo de Davi. Davi valia mais agora como estrategista, como lâmpada, como mentor, como alguém que trazia a revelação, que trazia o som de Deus, a palavra de Deus, o desenho de Deus, que usando uma espada. Você entende isso ou não? Porque para que surjam os filhos valentes, os pais têm que aposentar as suas espadas. E esse é um momento difícil.
porque ninguém vai querer fazer isso. Eu espero que esse tempo chegue quando eu tenho 80 anos. A gente não quer deixar a batalha, porque nossa natureza clama por a batalha, porque a gente vê a opressão das nações e a gente quer libertar as nações. Você entende isso ou não? A gente sente, eu não sei você em que mundo, mas nós vivemos num mundo que nós escutamos o clamor dos povos da nação: venha, nós precisamos, venha, 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 venha. Nós dormimos escutando esse som, então aquilo te mexe para você. Mas a Bíblia diz que eles disseram: não, Davi, você não vai sair mais, porque agora nós precisamos outra virtude de você, que é a revelação, a iluminação, a lâmpada de Israel. Você entende isso ou não? Nesse momento, Davi tem que habilitar os seus filhos, e Davi construiu um reino onde seus filhos ministeriais, por dizer assim, seus generais, seus homens de confiança, eram todos eles militares. Porque num tempo de guerra, todos os seus oficiais têm que ser guerreiros, têm que ser generais. Não pode haver nenhum fraco, porque há guerra no país. Então a gente sabe o que fazer na guerra. Somos, vou dizer de uma forma simples, mas é verdade, somos quase peritos arquitetos em guerra. Estamos treinados. A pergunta é: saberemos viver em tempo de paz? Toque no ombro do Senhor e diga: você é um guerreiro, mas você sabe o que fazer em tempo de paz? Esse é o problema. Está em um mundo de paz, não tem com quem pelejar, peleja com a mulher, com o primo, com o irmão, com o líder, com o outro, porque você fala algo, apagou a luz, todo mundo na guerra. Chegou a conta do telefone, usurpador. O homem é guerreiro, é ou não é? Não tem nenhuma vaca, em nome de Jesus, libera, Pai. É uma vaga no estacionamento. Mas o homem tem a natureza, a mulher tem a natureza de guerra. Que é isso? Aleluia. E essa irmã então? Cessa, Jezabel, veja como deixou meus cabelos. Todo o tempo. Sim. E agora o que você faz com os guerreiros em tempo de paz? Aleluia. Aleluia. É difícil. Davi mostrou um modelo da guerra, um modelo da batalha. Mas Davi chama seu filho e diz: sabe quem? Que natureza é esta, filho? Você viu que até o último dia eu não sei fazer outra coisa. Por isso eu vou dar um par de conselhos para você. Primeiro conselho: vai, pega aquele velhinho que está lá. Eu prometi que ia poupar a vida dele, mas como você não é eu, então vai lá e acabe com ele. Davi está por morrer, irmãos. Está no leito da cama o homem. Já leu isso ou não leu isso? Você não pode mudar a natureza dele. Imagina o mestre. Vem cá, Maurício. Ciência e fé são paralelas, filho. É natureza. Você entende ou não? Não tem mais. E Davi dá um monte de conselhos. E seja homem. Só que Salomão é outra coisa. Salomão nunca pegou uma espada. Entendeu? Jamais ele teve no palácio uma vida tranquila e tudo mais. Mas Deus colocou ele, porque era o homem certo para o tempo de paz. Deus não queria um guerreiro, queria um Salomão, naquele momento, com sabedoria, com administração e com todos os demais. Então, Salomão vai instaurar outro sistema. Sim? É a sanção. O filho faz a batalha, faz a guerra maior, e o pai, e o filho vai administrar esses dons entre o povo. Você entende isso? Pode falar glória a Deus? Então aí você tem o livro dos reis, capítulo 1, 2, 3, 4, e nos mostra na evolução desses capítulos o que Salomão fez para trazer. Porque no tempo de guerra, sim, você forma já guerreiros, você prepara armas, fortalece a cidade, e toda a atividade gira em torno à milícia, a guerra, a batalha espiritual.
Mas, em tempo de paz, gira em torno de outra palavra. Sabe qual é? Prosperidade. Prosperidade. E vai além do material. Sim? Porque o dinheiro da guerra agora se usa para gerar empresa, gerar negócio. Davi estava armando. Se você vê os valentes de Davi, muitos deles não são israelitas. Que me perdoem os irmãos de Israel. Mas muitos são estrangeiros. Ele comprou ou trouxe ou contratou os melhores guerreiros de outras nações e trabalhou, fez pacto de lealdade com ele, e eles trabalharam a favor de Israel. Se entende isso ou não? Tinha vários estrangeiros que foram daqueles grupos que ele pegou lá na caverna de Adulão. Sim? Mas Salomão não. Salomão agora tem que prosperar o país, porque as pessoas já nasce outra geração, se levanta outra pessoa. Lembra que Davi teve 40 anos, uma geração. Agora se levanta pessoas que guerra, que se nós estamos em paz, temos tratado com todo mundo. Então você tem que levantar uma nação que entenda de administração. Pode falar aleluia? Que entenda de provisão, que entenda de saúde, que entenda de família, que entenda de mostrar um desenho de adoração, de como administrar todo o fluxo das riquezas da nação e distribuí-la de tal forma que não haja necessidade. E para isso os generais não são suficientes. Então Salomão vai buscando e catando em cada uma das tribos. Salomão vai buscando quem? Os príncipes. Aleluia. Você entende isso? E levanta e unge aos príncipes das nações. Porque agora, assim como os filhos de Davi eram os filhos da milícia, agora os que vão ser colocados em posição de governos são os filhos pela linhagem, não sacerdotal, mas pela linhagem genético de cada uma das tribos de Israel. E se coloca 12 administradores, cada um deles em uma das tribos de Israel. Pode falar aleluia? Por quê? Porque para o tema da batalha, é um tema de genética, mas é também um tema de caráter, é um tema de moral, é um tema de formação. Você entende isso? Agora, para parte da prosperidade da nação, se precisava primeiro que fossem pessoas que tivessem a genética real. Pode falar aleluia? Fale, nós temos só um rei, mas temos muitos príncipes. Eu sou um. Fale, eu sou um. A Bíblia diz que Ele nos fez rei e sacerdote, sim ou não? De todos os povos e nação, você é um príncipe para Jesus. Então eles, vou procurar agora, dentro de cada tribo, um príncipe que tenha unção, tenha graça, que tenha genética e que cuide o melhor dessa região. E com aquilo vão trazer provisão para o palácio. Mas não era só provisão para o palácio. Durante um mês no ano, eles atendiam o palácio. E os outros 11 meses, eles que faziam? Se encargavam de distribuir a riqueza deles nas outras regiões do país. Pode falar aleluia? Em outras palavras, cada um está usando a sua natureza, a sua graça, para prosperar e abençoar aos demais. Pode ser glória a Deus? Então a forma muda, mas o princípio é o mesmo. O que você tem é para servir a outros. Primeiro você serve na batalha, porque a prioridade é lutar contra o inimigo. Em tempo de paz, a sua prioridade é que os demais sejam abençoados e prosperados. Pode falar aleluia? Só para aquele que diz, eu não encaixo aí. Nesta nova etapa, o que você faz com alguém que tem a natureza de guerra, de batalha, e não encaixa na área administrativa? Você não pode mudar essa pessoa. Sabe o que você faz? Você pega ele e leva a guerra para a casa do vizinho. Entendeu ou não? Em tempo de guerra, a guerra chega na tua casa. Mas no tempo de prosperidade, você pega todos os seus guerreiros e manda eles conquistar o território do lado. É tempo de expansão. Vocês escutaram? Será que eles escutaram? É o tempo de expansão, aleluia!
Você não se expande no tempo de guerra. No tempo de guerra você se faz a muralha, você se fortifica, você unifica, você treina. Mas quando muda a estação, muda o tempo, você diz: está bem, agora nós temos uma geração que administra a riqueza, mas nós vamos usar a natureza dos guerreiros para possuir territórios que são mais fortes que nós e que jamais sonhamos que poderíamos ir. Mas agora temos estrutura financeira, temos desenho, temos adoração dentro do nosso território. Há uma estrutura espiritual que suporta guerreiros para que vayam e conquistem territórios que ainda não alcançaram a libertação. Aleluia! Porque se você deixa os guerreiros em casa é um problema. Vai haver batalha todo o tempo. Então melhor você manda eles numa missão. Pode ser aleluias. Então esta é parte da ascensão dos filhos. Davi, ele fez uma porção, e agora ele sabe que chega a outra fase. Ele habilita, unge seu filho Salomão, e Salomão faz outro sistema de administração. Pode falar glória a Deus, aleluia. Agora vejamos aqui, a Bíblia diz que Jesus subiu, certo? Ele ascendeu. Agora essa subida de Jesus, o primeiro patamar que ele sobe é em autoridade. O mesmo que ele tinha no começo, ele tem agora. Como isso é visto? Muito simples. Porque se você ler o versículo imediato de Marcos, o último, diz que os apóstolos e aqueles que tinham crido, eles saíram dali, por toda que cidade, povo e aldeia, e davam testemunho de que Jesus tinha subido. E diz que faziam milagres e maravilhas por todos os lugares aonde eles andavam. Pode falar aleluia? Eles estavam empolgados, porque a ascensão de Jesus, a garantia que nós podemos mostrar ao mundo, de que Jesus realmente está à direita do Pai, é a autoridade que nós manifestamos na terra. A ver se você entende o que eu falei. Se Jesus realmente está no trono, em autoridade, você vai fazer obras aqui na terra. Se você não tem obras aqui na terra, é porque você não entende a dimensão da autoridade que está Jesus. Sim? Pode compreender isso? Porque o processo é muito simples. Jesus, antes de subir, ele descendeu. E à medida que Jesus ia descendendo na terra, em humilhação, em serviço, o Pai estava medindo. E os anjos, segurem um pouquinho. Como? Ele está caminhando como homem, não tem um carro ao lado, não, ele está caminhando simples. É o primeiro nível de humildade. Jesus foi ascendendo até o último dos últimos. O Filho de Deus, Criador do Universo, está sofrendo golpes, estão arrancando a barba dele, já é o último. Não pode ser. Então ele não é. Você entende isso? Pero o Pai está dizendo não, que siga a medida que todavia não chegou na medida. E lá chega um momento, a morte. Aí já não tem mais que esperar. Desceu para o Seol. E o Pai disse, agora sim chegou a medida. Porque como ele desceu a parte mais profunda, o centro da terra, e não há algo mais profundo na terra. Agora isso eu torno na medida vertical, para colocar ele em cima, mais alto que os céus, por em cima de todas as coisas, com autoridade. Você perdeu seu glória a Deus. O que eu estou dizendo para você é que a ascensão dos filhos é o momento em que Deus vai passar medida, vai pesar o seu espírito e todas as suas provações, todas as suas humilhações, todo o seu sofrimento. Jesus vai medir, e quanto mais longo foi isso, será mais alto o impulso que Deus vai colocar você, mais alto, aleluia, em autoridade. Aleluia! A ascensão dos filhos é o reconhecimento de Deus, é a paga de Deus, a recompensa de Deus, a promoção justa de Deus, que está passando medida de anos de anonimato, sofrimento, provação. E Deus diz, agora sim, chegou a medida, mas eu não posso provar meu filho até o final. Já chegou o momento. Agora é o momento de você manifestar na terra a aprovação do seu Pai, a medida de glória aqui na terra. Momento, pastor, como é isso? Isso está escrito na Bíblia. Não há ninguém que não faça X coisas por mim aqui
e receba a vida eterna, certo? Mas antes diz que receba 100 vezes, 1000 vezes mais aqui e depois a vida eterna. Aleluia. Nós temos a vida eterna, é promessa, não entramos nela, mas é promessa. Mas antes de que isso se cumpra, é 1, é 2, é 3, é 100, é 1000 vezes mais. Você entende isso ou não? Porque Deus não é devedor de ninguém. Deus não pode ficar devendo a ninguém. Por isso, Ele antes de levar você aos céus, Ele pega o teu espírito, pega a tua alma e diz: vem cá, vamos passar a revista. A ver, me mostra a tua medida. Quanto você sofreu? Quanto foi roubado? Saque conta. E há momentos que tem que sacar conta, irmão. Eu saco conta de muitas coisas. Gosto de contar. Porque quando você conta, você tem precisão. Para você ou contra você. Mas ao menos você sabe o certo. Amém? E há momentos que você tem que sacar as contas. Eu lembro o ano 2008. Deus me mandou sacar conta. E eu sumei todas as coisas. E eu creio que foi o primeiro ano em que eu fiz um juízo no mundo espiritual. Um juízo no mundo espiritual. Para reclamar: Deus, eu tenho sido fiel em isto, e todos estes anos, eu tenho sido, nos últimos 7 anos, este é o valor total das minhas perdas e daquilo que foi roubado de mim. E fiz uma oração, chamando o Pai, o Filho e o Espírito Santo como testigo. Assinei um documento e orei e disse: Deus, a Bíblia diz que Satanás vai se apresentar diante de você de tempo em tempo. A próxima vez que Satanás vaja, eu quero que você leia esse documento aqui diante dele, porque eu estou acusando Satanás, que me roubou todo esse dinheiro. E em nome de Jesus, de acordo com a Bíblia, livro de Provérbios, livro de tal e tal, eu peço 2, 7, 5 ou 7 vezes mais o que ele roubou de mim. Não estava num livro isso, nem no manual de discipulado, mas está na Bíblia. Você entende ou não? Quando eu escutei esta palavra, ascensão dos filhos, eu entendi algo. Deus está mudando a estação. Está mudando, pero de uma forma muito grande. Isto não é uma frase, não é um momento, é um tempo de Deus, que Deus está dizendo: chega, eu preciso, e é Deus que está falando, eu preciso promocionar os meus filhos e pagar, porque você não pode subir sem antes cobrar o que Deus te prometeu que você receberia aqui. Porque está escrito que Ele fará diferença entre justo e injusto. Mostre-me tua justiça, porque Deus quer carimbar um selo na tua vida para dizer: traga as contas, vamos estar a conta, eu estou no dia de pagamento. Aleluia. Essa é a simples ascensão dos filhos, sendo colocados em lugar de autoridade para ser restituído, para receber a provisão. Irmãos, os anos de paz, de alegria, de regozijo na família, em todas as áreas. Os anos que você perdeu, talvez, me perdoem que eu fale assim, dormindo como 2 sabonetes um do lado do outro. Você de pronto acordar com vida. Aleluia. Vai amar a sua esposa, seu esposo, sua filha, a rebelião, seu filho que saiu de casa, de pronto vai acordar na manhã e vai dizer: o que eu fiz este ano? Pai, mãe, você faz 2 anos, 3 anos, não escuta essa palavra. Talvez 15 anos que você não escuta o simples te amo. Pum! O que abriu? Abriu um momento em que Deus diz: estou a responder esse tempo, aleluia. Estou fazendo os filhos subir a um nível alto. E agora vem uma chave para você. Deus falou: filho, pegue seus filhos, porque eu vou fazer eles crescer. Pegue quem são, discerna quem é e quem não é filho, e eu vou fazer crescer. Veja o teste, veja o que você está fazendo nos últimos meses. Uau, é verdade, minha filha natural está crescendo, físico, mental, espiritual, tudo é impressionante, é incrível.
fui na igreja. E disse, vai lá. E peguei as pastores da igreja. Chamei elas diante do povo. E comecei a ungir os pés daquelas mulheres. Você entende isso? E Deus começou a derramar o seu Espírito sobre elas. Porque é o momento em que Deus não vai ungir as gigantes. Vai ungir pessoas que têm paternidade, filhos e filhas de honra, para dizer, este é um momento em que Ele reconhece a filhos. Coroa filhos. Mas espera aí. O quê? Você sabe, eu tenho ungido, eu tenho lavado os pés de muita pessoa. Dos grandes, de pessoas fortes, de pessoas que você tem que honrar. Tenho ungido em outra oportunidade minhas filhas. Mas Deus me falou algo, não. Você não está entendendo a plenitude do que eu estou falando para você. Quando você unge os pés de alguém, por que Jesus fez isso só antes de subir? É um momento quando você unge os pés de alguém. Você está dizendo, tudo que está em mim, eu estou colocando sobre você. Assim como Elias ungiu com o manto a Eliseu, eu estou traspassando o meu manto para você. E tudo que está em mim, não tenho mais reserva, agora está sobre você. É um ato profético, não há tempo para explicar os detalhes de porquê, mas é assim. E Jesus pega os seus discípulos e confia neles. Lava, unge os pés deles e eles ficam preparados. Para quê? Para ascender. Como que vão ascender? Sim, eles até ali, eles tinham uma medida do apostólico. Mas depois daqueles dias, eles seriam os homens que caminhariam em autoridade por todas as nações da terra, e o inferno mesmo se sujeitaria a eles. Você entende isso? Aqueles pés ungidos estavam num nível muito mais alto. Agora, Pastor Wanderson, vai lá. O assunto é que, quando eu entendi este código de ascensão dos filhos, Deus me estava falando do meu espírito. Você já tem ungido grandes, aleluia. Tivemos aqui, quem não ungimos aqui? Temos ungido pés de apóstolos, de profetas. Uau, tremendo, irmãos. Mas sabe o que eu estou escutando no espírito? É algo que alegra meu coração, me deixa feliz. Sabem por quê? Porque de pronto eu estou escutando outra coisa. Vão começar a se levantar aqueles que são nada. Pessoas anônimas de pronto vão começar a se levantar e vão começar a surgir. Então a ascensão de pessoas simples, mas que escutam a mensagem, se conectam com o poder e sobem, aleluia, aleluia, em autoridade, em esferas que nunca subiram antes. Então nós, como autoridade, apóstolo, temos que começar a olhar aqueles João ninguém, mas que tem a DNA, a característica de filhos. E vamos colocar as mãos, vamos chorar, vamos ungir com lágrimas. Aleluia! De chorar o nosso espírito neles. Porque eles vão ser aqueles homens que estarão preparados para os anos de paz. Me perdoe, meu irmão, mas nós somos de uma genética de guerra, não podemos fugir da espada. Mas nossos filhos, nossa descendência, nossa juventude serão jovens de prosperidade. O ar está mudando. Você vê que tanta batalha, tanta montanha, tanto lugar que a gente foi, as trevas estão sendo sacudidas, e Deus nos está dando influência, autoridade. Nós temos que ungir essa juventude para que elas trabalhem nas nações. O que nos custou 10, 15, 20, 30 anos, de súbito do nada, vem alguém. Como tu te chama, filho? Qual é teu nome? Henrique. Vem cá. E quem és? Não sei. Mas é filhos.
Aquela menininha ali, você, filhinha, vem você. Não estou falando dos filhos do apóstolo. Eu não estou falando do Benjamim. Por gentileza, pode sentar. Estou falando de que algo vai acontecer nesta geração. Deus vai pegar pessoas chaves, pelo que têm o coração de filhos, e de pronto a unção vai vir sobre eles. E os supostamente grandes, os supostamente grandes nós temos que encontrar que nestas sementes o Pai tem escondido rolos, revelações, secretos, dons. Algo tem escondido aí, que é para este tempo, é para esta geração. E nós, o que vamos fazer? Nós vamos traspassar o nosso manto, vamos traspassar a nossa unção, vamos traspassar a nossa revelação, vamos traspassar as nossas chaves. Vamos dizer, filho, nós colocamos o limite, nós colocamos o cerco, nós pelejamos a batalha, mas agora sejam fiel, sejam homens, sejam mulheres de verdade, íntegros, de valor, cuidem as fronteiras, mas administrem de tal jeito que não haja necessidade. Nós não sabemos fazer isso do jeito certo, porque nós estamos com o síndrome da batalha. Você entende isso? Mas há um tempo de paz que está chegando para o Brasil. Eu sinto isso, irmãos. Está chegando um tempo. Está chegando um tempo. Eu acredito que agora, nesta fechadura de ano, a atmosfera vai mudar. E nós precisamos levantar não só guerreiros, mas levantar pessoas peritas em áreas específicas. Em áreas específicas. Você entende? Administradores, unções para tratar, unções para o sacerdócio, unções para a casa. Por isso eu preciso, se você me ajuda a ver, eu vou tomar 2 minutos e vou continuar, mas eu preciso 2 minutos, vai ser algo que é muito importante aqui. Nós temos que lavar os pés deles, nós temos que ungir os pés desta nova geração, dos filhos e das filhas. Amém? Faça homens, Senhor, homens de honor, de dignidade, de autoridade, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, que não falte, Pai, homens, nos lugares estratégicos, nos lugares de autoridade, nos lugares de influência, Pai, levanta uma geração de homens diferentes, Pai, restitui agora, Pai, chocarramas, quereba, seja enxugada toda lágrima do abandono, da rejeição por ser novo, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, cuida das tuas filhas, Pai, cuida das tuas filhas. Faça delas mulheres de integridade, de valor, de honra, Pai. Toda lágrima de olhares, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus. Pai, nós ungimos agora, Senhor. Nós ungimos pedra do servo, Senhor. Para o novo, Pai. Que venha a sanção dos filhos, Senhor. Unge teus filhos. Firma os pés. Não se desviem para a direita nem para a esquerda. Não se desviem, mas prossigam com foco para o alvo, com foco de ser semelhante a Jesus, de trazer o reino para a terra, de trazer a glória para a terra. Xandarabacandarabás. Firma. Firma os passos dessa geração. Pai, faz tua presença, Pai. Te honra, mulheres, te honra, te honra, te honra. Que mostrem o caminho, Pai. Que mostrem o caminho dessa geração. Que ascendam tuas filhas, Pai. Ascensão de filhas, Pai, em nome de Jesus. Oscar Rapatiri, Caribaço, Catalaba. Oscar Rapetarebeço, Catalaba, Soy. Nós estamos aqui para profetizar que todo esse espírito de pitão, de asfíxia, de opressão, de jugo que foi colocado sobre nossa geração, que espremeu para baixo, mas agora você vai levantar uma geração que será empurrada para cima, será levada a lugares altos, aleluia. Que o nosso lugar alto será o lugar baixo para eles, aleluia. Que a unção profética restitui o coração dos filhos com os pais, o dos pais com os filhos, aleluia. Ah, Jesus. Durante anos estivemos preparados para o sofrimento. Agora comece a se preparar para a vitória. Comece a se preparar para possuir coisas que você nunca possuiu, para entrar em lugares que sempre estiveram fechados, mas que se abrirão diante de vocês. Se prepare para viver com a mesa farta, com seus filhos, sentado cada um em suas cadeiras, em seus lugares. Prepare-se para ter a mente de um vencedor, a mente de alguém que conquista, de alguém que governa, de alguém que vive em plenitude, de alguém que não sabe o que é o limite, nem a escassez. Eu vim aqui em este congresso com uma missão, e vou orar, porque para isso eu vim, para orar. Para orar aquele que é poderoso para fazer todas as coisas e que escuta quando oramos. Porque está escrito: se 2 ou 3 em meu nome pedirem algo, será feito. Eu já cansei de algo, de escutar brasileiros, filhos de Deus, dizer que há crises, que há limites, que o país está ruim. Chegou a medida. Deus está mudando uma estação, um ano milenial, único, exclusivo, de aperfeiçoamento, aleluia. Um número de governo, de autoridade. E Deus vai dar autoridades para vocês se mexerem com velocidade, com rapidez. Não estou falando do resto da nação, estou falando de vocês. Estou falando dos filhos. Se o ímpio todavia tem que ser julgado um dia mais, que Deus tenha misericórdia e assunto Deus com eles. Mas eu tenho uma garantia para você, porque está escrito na palavra:
Você tem que ascender. Você tem que ascender. Você tem que ascender. Você tem que ascender a lugares de preeminência e de altura, porque o mínimo admitido para você é o pescoço. É daí para cima. Qualquer lugar acima dos ombros, porque você é cabeça. Isso que diz a Escritura. Algo vai começar a acontecer. Algo vai acontecer. As ideias vão vir. As oportunidades vão estar aí. Prepare-se para as maiores mudanças, porque já está girando. As mudanças já estão vindo. É como um florescer no meio do deserto. Nunca choveu, agora está chovendo. E o que aconteceu? As sementes estavam guardadas, só que ninguém sabia. Mas a água, o rio, fez que florescesse agora. Aleluia. E Deus já moveu as coisas. Moveu as marcas, moveu os parâmetros. Por quê? Porque Deus está por captar uma última geração que seja de esperança. Você não sabe o quão ruim está o mundo. Está pior do que você pensa. Mas você se distrai na esperança. Há coisas acontecendo na genética da humanidade. Há leis que estão sendo distorcidas. E tudo isso é só entretenção. Então Deus vai fazer uma movimentação para que você seja colocado em altura. Então na altura você vai se preocupar pelo resto da nação. Aleluia. Porque chega um momento que vai haver diferença. Sim, haverá diferença no que é e no que não é. E você vai notar isso. Vai ser rápido. Um dia, eu te profetizo, um dia, e o ano que vem eu vou estar aqui. É um dia só. E nesse dia você vai ver tanta movimentação. Tanta movimentação. Você dizer, mas como se isso tinha 15 anos detido? Mas isso tinha tanto tempo esperando. É um dia. É um dia, é um dia, é um dia de Deus, é um dia de Deus, é um dia de Deus para o acerto, aleluia. Mas como? Este chegou na manhã, este chegou na tarde, e este chegou na noite. Mas no fim do dia, o Senhor chamou e disse: venham, porque vou pagar a cada um de vocês. Então existe biblicamente dia de pagamento. Sim ou não é? Sim ou não? Hoje é um dia de pagamento. Eu vou orar com vocês agora. Eu preciso que você feche as contas. Você entende isso? Você tem que fechar as contas com Deus. Deus, eu tenho sofrido isto, retaliação aqui, guerra ali, peleja ali, batalha ali. Meu Deus, se o Senhor me dá 10 anos mais nesse estado, eu vou suportar. Porque eu não posso te abandonar. Não tenho opção. Mas vou estar 10 anos mais velho, mais enfraquecido, mais cansado. E que glória de teu nome. Mas se hoje o Senhor me restitui, serão 10 anos na tua presença, honrando-te, dando-te glória, dando-te adoração, dando-te louvor, fazendo aquilo que o Senhor me chamou. É por isso que eu preciso acerto de conta. Precisamos o acerto de conta, aleluia. Irmão, eu não posso contar para você, nos últimos meses tem que ser movido muita coisa, não vai estar assim. Algo mudou. Algo mudou. Está aí, está. Isso que estamos passando para você aqui hoje. Estamos passando. Não esqueça quem você é todo este dia. Você é príncipe, você é apóstolo, você é evangelista, você é mestre. Sabe o que? Você é filho de Deus. Aleluia. Coloque-se firme na brecha, minha irmã. Me perdoe que me emocione. Preciso me emocionar nesta noite. Para sacudir você desse lugar, desse pesadelo, desse adormecimento de você. Tem boa intenção, você quer seguir sendo fiel, siga sendo fiel. Mas eu estou mostrando um caminho mais alto, que é ser fiel e também pedir a assistência de Deus. Aleluia. Que Deus passe a tábua, passe a justiça. Vamos julgar as trevas, aleluia. E dizer: Pai, assim como o seu filho descendeu às partes mais profundas e o Senhor levantou a cabeça dele, deu autoridade.
Nós estamos aqui hoje porque nós cremos na ascensão dos filhos. O Senhor nos enviou. E o Senhor nos tem enviado 1 ano, talvez 6 anos você está no ministério, 15 anos no ministério. E você já anda pela fé, caminhou, fez tudo. Agora, os próximos anos você tem que caminhar com provisão. Tem que caminhar com provisão. Tem que caminhar com provisão. É você sendo provisto. É você sendo prosperado. Aleluia. É nisso que vamos trabalhar. O que eu escutei de Deus foi: Davi, grite e anuncie que 12 anos, eu vou fazer os filhos subir. Durante 12 anos. 12 anos, não posso me imaginar quanto vai ser isso. Mas 12 anos, irmãos, você só subindo. Só subindo. Imagine aonde nós vamos chegar. Aonde nossos adoradores vão chegar, aonde nossos filhos vão chegar, aonde nossos ministros vão chegar, aleluia, aonde nossa empresa vai chegar, aonde nosso ministério vai chegar, aleluia. Não estou falando de um crescimento, estou falando de algo exponencial, algo vertical, aleluia. Coloque-se em pé e vamos orar nesta noite. Irmãos, a unção que eu sinto é um poder diferente de outras noites. É totalmente diferente. Oh, aleluia. É algo especial de parte de Deus. Mas Deus como que nos está acordando. Você deitou na cama num lugar e acorda na manhã e está em outro lugar. E Deus está dizendo: eu já contei. Eu sei as horas que você trabalhou, eu sei o tempo que você jejuou, que você orou. O que simplesmente você com essa pouca força pelo menos manteve sua posição. Mas agora, filho, filha, deixe que é comigo. Porque eu sei ser pai na hora que tenho que ser pai. Eu já medi tua força, medi tua fidelidade. Eu só precisava ter o testemunho. E eu já tenho o teu testemunho aqui registrado, está no livro dos anjos. Mas agora eu quero dar testemunho de você. E é o momento em que Deus está dizendo: vou te recompensar, vou te pagar. Porque assim como há aqueles do mundo que buscam sua própria glória e recebem seu pagamento, também os filhos da casa que buscam a glória do Pai recebem a sua recompensa. Por isso, se você acredita nisso, eu peço que você passe aqui nesta noite. Passe aqui na frente, eu quero orar por vocês. Estamos aqui debaixo de uma autoridade apostólica, profética, magisterial. Tem tantas coisas nesta casa. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Como uma simples palavra. Eu lembro o dia que eu estava numa peça. A casa toda tinha 6 metros por 2,50. Esse era tudo o lugar que eu tinha para viver. Com a minha esposa, minha filha, bebê. Um chão de concreto apenas muito simples. Lugar miserável. E Deus só disse uma coisa: Davi, a partir de hoje eu te prosperarei e nunca mais terás necessidade de nada, porque eu estou complacido contigo. Sabe que no momento não prestei atenção, nunca terás necessidade de nada. E no momento nem prestei atenção, te prosperarei. Meu coração se rasgou e pensei gritar, porque o que eu estou ouvindo? Que tu estás contente comigo. Eu nunca imaginei que eu podia fazer contente o coração do meu Pai, porque somos tão imperfeitos, temos tanta debilidade. Mas eu não escutei homem dizer, eu escutei a Deus dizer: eu estou contente contigo, filho.
Você entende? O outro foi acrescentado, glória a Deus. Mas hoje é um momento em que Deus passa a revista às suas tropas, passa a revista às suas batalhas, aos seus guerreiros, e começa a medir a cada um de vocês e dizer: a ver, eu conheço essa ferida, eu lembro teu coração e foi ferido quando você foi traicionado. Eu lembro essa outra marca, guerreira, quando você foi rejeitada naquele dia. Eu conheço quando você foi isto. Ele começa a ver cada uma das suas marcas. Mas ele diz: eu não estou aqui só para contar essas marcas, estou dizendo para que você venha, porque vou fazer contigo o que ninguém fez. Eu estou para curar-te, para vestir-te, para perfumar-te, porque os homens já fizeram a sua medida, mas há uma medida que eu como pai me reservo para fazer com vocês. Isso Deus está fazendo mais além deste lugar. Deus está fazendo a nível de nação. Deus quer curar a identidade do Brasil, curar a identidade da orfandade desta geração. E Deus quer promocionar a filhos que não vão ter problema de falar dele. Você entende isso que estamos vivendo nesta noite? Por isso eu te convido, vamos subir. Vamos subir diante dele. Vamos subir diante, todos precisamos subir numa altura diante do Pai, aleluia, e deixar que Ele mesmo nos cure com sua glória, com sua presença. Já buscamos o novo tantos anos, sabe que? O novo está escondido num odre velho, naquele que é o princípio da criação, aleluia. Vamos adorar um momento a Jesus, mas à medida que você adora, você diga: Pai, eu estou soltando todas as coisas, porque eu acredito que hoje é o dia em que eu vou subir, eu vou ascender nesse lugar alto, aleluia. E comece a ver no Espírito os presentes de Deus, os dons de Deus, as coisas maravilhosas que estamos vendo nesta noite aqui, aleluia. É o momento da promoção. Quando Deus te promociona, nada mais vai te atingir na mesma forma, naquela esfera, porque você já está em outra esfera, você mudou o endereço, mudou a rota, mudou o lugar, aleluia. Vamos adorar, mas você abre esse coração e suba nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Deixe as suas armas de guerra e comece a tomar as armas de provisão, de administração, aleluia. Shokadarama soko dorevenda lava soka. Vashkelema soka da lama soya. Aleluia. O Espírito do remexerebe cada lava soya. Eu não posso ver o que está acontecendo. Sei que estás cuidando de mim. Confio totalmente em ti. Eu confio em ti. Eu confio totalmente em ti. Eu confio em ti. Eu confio totalmente em ti, Jesus. Eu confio em ti, Senhor. Eu dependo de ti. A tua graça me basta. Tua graça me basta. Tua presença me basta. Tua graça me basta. Abundante dentro de ti. Tua graça me basta. Tua presença me basta. Tua graça me basta.
Por mais que eu não possa ver o que está acontecendo, sei que estás cuidando de mim. Confio totalmente em ti. Eu confio em ti. Eu confio totalmente em ti. Eu confio em ti. Eu confio totalmente em ti. Eu confio no Senhor. Levante a mão. Os que confiam no Senhor usam constantemente. Totalmente em ti. Eu confio em ti. Eu confio totalmente em ti. Eu confio 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 em ti. Eu Aleluia. confio em ti. Eu confio em ti. Eu peço que você afirme seu braço nesta noite. E vamos fazer uma oração juntos. Se nós temos que mudar do tempo de guerra para o tempo de prosperidade, vamos lembrar esta noite como a noite da nossa batalha. Vamos orar com força nesta noite. Não vamos deixar o Brasil do mesmo jeito, a nossa casa, nossos filhos. Vamos orar até que os céus se rasguem, irmão, em nome de Jesus. Mas vamos deixar uma brecha tão aberta, tão grande, que as bênçãos caiam e fluam sobre nossa casa como nunca antes. Que o último dia em que usemos a nossa espada num jeito profético seja o dia que abrimos sobre nossas famílias os céus, para que tudo aquilo que foi prometido para nós desde antes da fundação do mundo venha sobre nós. Por isso, estenda sua mão e comece a orar e profetizar e chamar que cada uma daquelas coisas que estão escritas no livro de Deus, que elas comecem a descer sobre você. Traga elas sobre suas casas. Use o seu clamor, use os seus pulmões nesta noite. Pai, diante de sua presença agora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus de Nazaré e nós pedimos, Pai, que se abra o céu nesta noite. Pai, nós pedimos que as nuvens desçam, que as nuvens comecem a descer, porque nós vamos a subir nesta noite. Pai, nós enviamos nossos espíritos às alturas. Nós agora, em nome de Jesus de Nazaré, tomamos os lugares altos, conforme tua palavra. Ainda as potências do céu serão comovidas, Pai. E nós dizemos que se mexam agora, que comece a se movimentar o mundo espiritual. Assista-nos com seus anjos, com seus ministros poderosos em força. Mexa a sua mão, mientras vemos entre os homens sinais, prodígios e maravilha. Pai, que tudo que esteve retido por ano, que seja entregue agora esta geração, a nossos filhos e filhas. Que venha a porção dobrada, que venha a porção dobrada, que venha a porção dobrada, que venha a multiplicação. Pai, o Senhor é justo e é diante do seu poder que nós estamos pedindo. Abram-se céus, abram-se janelas, abram-se portais eternos.
portais eternos abram-se para que a mesma bênção de Abraão, de Isaac e de Jacobo venha sobre nós. Pai, em tua autoridade, eu oro por esta casa, que esta casa seja uma primícia, que esta casa seja um sinal nesta geração. E assim como o Senhor trazia provisão à igreja do livro do Atos, à igreja de Jerusalém, à igreja de Antioquia, que venha provisão sobre esta casa até sobrejar. Não permitimos, não autorizamos nenhum espírito de necessidade nos limites desta casa ou alguma das casas filhas deste lugar. Em nome de Jesus, nós cerramos o tempo de escassez e declaramos o tempo da abundância. Pai, nós entramos neste ano novo, nós entramos no ano profético, nós antecipamos, nós mexemos no tempo, abrimos essa dimensão. Que venha o tempo novo, que venha a estação do rompimento, que venha o dia grande de Deus, o dia admirável. Que toda dádiva e favor do Eterno te alcancem agora, a você, sua casa, sua família, aonde houver sua sangue, aonde esteja sua genética, aonde esteja estendido o teu nome. Que toda provisão do Eterno te alcance, que toda unção de graça, de sabedoria, de administração, de inteligência, para possuir e te expandir, em nome de Jesus de Nazaré. Santo, aleluia. Fale, aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo nesta noite a minha patente de autoridade para subir a lugares que só podem entrar os filhos de honra. E eu e minha casa entramos nesses lugares altos e jamais veremos estes inimigos que ficaram atrás, porque fomos libertos nesta noite pelo sangue de Jesus. Eu tomo posse dessa autoridade e transfiro ela sobre minha casa, para que minha descendência jamais se lembrará do tempo de necessidade, porque eles experimentarão a fartura da mão provisória de Deus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Anote o dia e a hora. Você sabe que você entrou num tempo novo. Ontem o apóstolo falava
que Maria produz, deu a ordem para o filho, e o filho, antes do tempo, ele fez a multiplicação ou o milagre do vinho. Talvez na agenda de Deus seja amanhã, mas você entra hoje. Você entende ou não? Vocês são íntimos. Você entra antes. Neste tempo profético, anote e fale aos seus filhos. Há palavras que nós temos excluídas do nosso dicionário. O Senhor nos ensinou uma palavra muito simples e nos falou esperança. A expectativa dos fatos poderosos de Deus cada dia. Você vive em esperança cada dia, sabendo que Ele vai fazer coisas grandes em você. Solte essa palavra, o poder está dentro de você. Você recebeu, você tem um vaso, um conteúdo aí. Libere isso, irmãos, porque coisas grandes vão acontecer. Sabe de algo? Duas coisas, o apóstolo vai seguir falando com vocês, mas uma delas: nossos filhos não vão pelejar as nossas batalhas. Não. Senão, para que nós pelejamos? Você entende isso? Primeiro, você usou espada, Salomão não precisou. Você entende isso? Acabou. Quando vem a miséria, a pobreza, a aflição, em qualquer área, você olha e diz: está se enganado. Tu já foste derrotado, vencido na cruz e na minha vida em tal dia. E número 2, nossos filhos possuirão coisas que nós nem imaginamos. Olhe seu filho, olhe sua filha, sua casa. Coloque as mãos neles e decrete: tu foste criado para isso. Você entende isso? Nós fazemos todo o tempo nossa filha. Temos uma só e temos filhos espirituais que é assunto diferente, mas é a mesma natureza. Todo dia estamos profetizando. Quando disse nós não podemos, nós não conseguimos. Como fazer isso? Está em ti. Está em ti o poder para fazer. Esta unção, esta honra. Simplesmente acreditamos porque sabemos que funciona assim. Porque Ele não pode falhar a sua palavra. Amém? Então, essas duas regras simples, e você vai ver milagre tras milagre. Milagre tras milagre. Amém? Assim que obrigado por esta noite. Apóstolo, é contigo. Se você não ofertou, você não vai ir sem esse privilégio, verdade? Você sabe que é um privilégio você poder ofertar neste tempo. Assim que, se você não ofertou, não saia daqui um dia tão glorioso sem deixar a sua posse diante de Deus, seu testemunho. Amém? Você pode receber tudo que Deus tem, Ele sempre vai te dar. Mas o assunto é se você recebe 100% ou uma parte. Seja esperto e sábio e receba tudo que o Pai tem. Amém? Diga para o seu vizinho: nas próximas 24 horas, o Espírito Santo vai te fazer entender o que ninguém mais vai entender. Chegou o tempo. O Senhor vai colocar nos próximos 30 dias o teu inimigo na fornalha. Amanhã você vai entender, 4:30 da tarde. Nós não vamos encerrar assim não, presta atenção ali, fica onde você está. Você acabou de ouvir uma canção que foi gerada no fogo, literalmente. Nós estávamos com 45 graus dentro do prédio lá em Caraguá. O apóstolo Sandro pregou uma palavra tremenda e o Bob subiu, a Mari Rocha, e Deus deu para o Bob algo. Eu me meti ali, acho que eu cantei uns negocinhos, né? Depois ele que me contou, eu falei: cara, nem lembrava. Tem uns momentos que Deus pega umas mulas e faz uns negócios. Só que você que é de outro ministério, esse não é um CD normal, ele é um CD que foi gerado no céu, com canções para essa estação. Eu tinha 3 palavras proféticas para 2017, mas a mais forte delas, que me explicava dentro da visão do que Deus tinha me dado, o que é esse ano, é o tempo de confiar. Porque nós estamos numa transição. Diga essa palavra: transição. Eu não vou falar de espiritual agora, eu vou falar os homens de negócios, imobiliário e financeiro, que eu tenho falado. Todos eles
E eu não estou falando de gente que tem Jesus. Eu estou falando de pessoas que não... Jesus para eles é aquele menino da manjedoura de 24 para 25 de dezembro. E todos eles têm falado, Maurício, 2017 é o fim de algo e 2018 é o começo de algo. Eu escuto os caras e dou risada. Eu falo, esses caras estão profetizando. Mas o fim da transição, quantas mulheres já pariram aí, por favor? Vocês sabem que o fim fica pior. É verdade ou não é? A pressão piora. Então, quando Deus deu a palavra, tempo de confiar, Deus estava dizendo, está acabando. Só que o negócio é o seguinte, para o ímpio, ainda vai demorar um ano. Nós estamos entrando já no novo. Amanhã você vai entender mais. Só que eu te dou uma dica. Leve isso. Eu vou pedir para o Felipe providenciar um jeito de colocar no Facebook da Real e da família MCI um PDF das cifras que o Bob já me mandou faz mais de um mês, e eu ainda não pus isso, para que a sua igreja cante isso. Nós não estamos querendo ficar famoso. Se o Bob quisesse ficar famoso, ele não vinha para cá, ele ficava em outro lugar. Nós estamos querendo fazer Jesus famoso. Nossos dons e talentos não estão à venda, mas nós queremos pegar tudo que Deus nos deu e manifestar o que Deus tem. Esse é um CD só com 5 canções. Não venha reclamar depois dizendo que você foi enganado. Mas elas não são daqueles CDs que você pega 12, 15 canções, escolhe uma e fala, as outras eu tive que comprar porque me empurraram goela abaixo. Você vai entender que as 5 canções falam no seu espírito. Então, leve isso, leve para o teu grupo de louvor. Maurício, eu não tenho mais nem toca CD. Tá bom, tá no iTunes, tá no Google não sei o quê, tá no Spotify, tá no blá blá blá. Você pode procurar o que for, você vai achar. Esse CD está lá. Baixe. Maurício, quero comprar só essa música. Dá para comprar. Você compra uma música só lá no iTunes. Mas você vai querer as outras. Quero te dar a dica também que os nossos DVDs estão prontos. E como eu disse à tarde, um DVD custa R$15. Só para você que está aqui, depois não adianta ir chorar para o Quirino e não sei o quê. Nós estamos fazendo os 12 DVDs a R$120. Depois isso aí vai ser lançado também mais caro para baixar lá na internet, se você quiser baixar no seu computador, mas ele vai ser mais caro. Aqui, os 12 CDs prontinhos no último dia. Maurício, mas eu vou embora na segunda. Beleza, você arranja um jeito ali, fala na loja, paga, leva os que estiverem prontos e o resto você deixa aí. Como que nós vamos mandar para você com o Sedex a cobrar, o que seja, você paga lá o envio. E eu quero pedir para você fazer algo. Vamos lá, o próximo slide. Nos siga na rede real. O apóstolo Sandro tem semana após semana como a nossa voz da rede. Esse ano é o apóstolo Sandro. A cada ano vai ser uma voz diferente, mas ele tem escrito estudos tremendos. Quem aí já foi abençoado com os estudos? Eu gosto do apóstolo Sandro porque ele esteve pensando, ele sempre pensa coisas tremendas. Meu irmão está com a cabeça no lugar certo. Você sabe quando está a cabeça da pessoa pelo que ela pensa. E toda vez ele escreve, estive pensando, e está lá, não perca essas coisas aí, que são boas demais. Próximo. Faça um favor. Acenda todas as luzes, pastor. Vamos tirar aquela selfie que nós aprendemos com o profeta Kevin. E aí você vai colocar, proclamando a glória nos portais. Você vai colocar real. Aquele jogo da velha chama hashtag para os mais velhos. Né? Porque os jovens estão lá no acampamento. Pode ser que tem gente que não sabe. Então esses pauzinhos assim, o jogo da velha. Proclamando a glória nos portais. Jogo da velha real. Jogo da velha, o poder do foco. E PGNP. E faltou um aí, querido. Faltou um que eu pedi, eu mandei o WhatsApp aí. Eu entro no novo. Faltou aí. Hashtag eu entro no novo. Estou entrando no... Põe aí, para todo mundo pôr igual, né? Senão cada um vai botar um negócio, farinha na cuia, fica um negócio estranho. Beleza? Quero agradecer de todo o coração, em primeiro lugar, todos que estão trabalhando. Eu queria que, antes de você tirar a sua selfie, você desse um grande aplauso a Jesus pela vida dos que estão trabalhando.
Glória a Deus por cada comissário, por cada diácono, por cada intercessor, pessoal aí da comunicação, luz, áudio, a transmissão aí, pessoal do multimídia, nossos adoradores aí, muito obrigado por estarem servindo a Jesus aí, pulando esse carnaval junto com a gente aí, glória a Deus, né? Eu queria que você, antes de ir embora, tirasse essas 15 selfies, você colocasse aí, chamasse as pessoas. Mas Maurício, que congresso é esse que acaba antes das 10? Querido, vai para a rua profetizar, vai no Habib's ali, deixa Deus se manifestar através de você. O shopping aqui não fecha antes das 10, então você pode entrar ainda aí no Barbaresco, comer, né? Chega lá e fala, sei lá o que, vai no balcão de informações, pergunta onde é que tem desconto aí, né? Lá no Churrasquilo, um restaurante que tem ali na Avenida Francisco Zé Longo, você chega lá e fala, eu estou num congresso no MCI, eles te dão 10% de desconto, tá? E é churrasco bom, tá? Ali no Golden, no Barbaresco, o que tem lá de desconto? Pois é isso tudo que ela está falando ali, mas como é que a pessoa pega o desconto? Chega lá com cara de pau? É só dizer, eu sou do MCI, eu estou lá no MCI, tá? Qualquer coisa você fala, manda chamar a Rose, que é a gerente, né? Se você falar o meu nome, vai dar um upgrade, né? Que até sobremesa o pessoal ganhou lá, usando meu nome, não foi em vão, tá? Mas é melhor você falar no nome de MCI, porque CI é o Consolador de Israel, Jesus. Eu sou só o jumento que ele monta, amém? E muito obrigado aí, mais uma vez, pela sua presença. Se você não trouxe sua oferta, não perca essa oportunidade. Você viu aí que as pessoas no meio do culto vêm selar algo, porque em Provérbios 23 diz, compra a palavra e não a venda. Sabe o que quer dizer isso? Você não está comprando a sua bênção, você só está dizendo, Senhor, isso aqui tem um valor, e eu estou selando isso como primícias do novo tempo, porque você vai ser usado por Deus para sustentar muitos missionários na terra, e nós, em tempos de paz, vamos enviar gente para os piores lugares do mundo, e vai sair da sua conta bancária e da minha o envio de muitos missionários. Que a graça de Jesus esteja com todos, o amor de Abba Pai e o poder do Espírito Santo, amém? Vamos continuar declarando, eu confio em Ti. Fique de pé, se você foi abençoado, aplauso da Jesus, tire foto,